Olha aí, gente. Vamos falar de Martim Lutero nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo e vamos falar desse disco Energia, nosso amigo Martim Lutero. Você que ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no nosso canal, @o Som Nosso de Cada Dia 65, tudo junto em letra minúscula, lá no YouTube. Nas nossas outras redes sociais também você pode estar acessando para ver curiosidades sobre discos e sobre artistas do meio gospel. Estamos aqui para falar mais uma vez de Martim Lutero. Como vocês já viram aí a capa da frente, ó, Martim Lutero, Energia. E a capa de trás, ele aqui com a sua esposa, a aeromoça, até então na época, Sidônia, né? Então é isso, pessoal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente aí a divulgar esses vídeos para mais pessoas. Antes de começar a falar do Energia, eu quero voltar aqui nesse disco aqui, ó, que eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, esses dias aí atrás, e eu falei que tinha uma versão aqui da Perfeita Alegria e esqueci de falar que a faixa 3 do lado A, a música Teu Amor, é uma versão de uma música muito conhecida do Elvis Presley chamada... Não reparem, gente, o meu inglês é meio complicado. You don't have to say you love her. You don't have to say you love. Essa música do Elvis foi traduzida aqui com uma letra gospel nesse disco aqui do Martim Lutero, tendo em vista que esse disco colocou nas rádios gospel de todo o Brasil a música Amo Tua Lei, Eu Voarei, que é uma versão americana de uma música gospel, Teu Amor, que é essa versão que eu falei agora de Elvis, Sinto Mais Não Sei O Que Dizer, um rock anos 60, e Perfeita Alegria, que é uma segunda versão de um cantor americano que eu já citei nesse disco. O lado B também, Estações, Teu Outra Vez, que tocou muito, Desafio também, Você é Demais também tocou muito e fecha com Indo para casa. Então tá, fechei esse disco aí. Vamos falar agora desse aqui, ó, o Energia, do cantor pernambucano e radicado no Rio de Janeiro, Martim Lutero. Esse disco de cara, irmãos, esse é o segundo disco da carreira dele. O primeiro disco é Ponte sobre Águas Turvas, o segundo Energia, e o terceiro, o Estações, que eu falei aqui. Então, esse disco de cara, ele já traz a primeira faixa do lado A, uma música chamada Não Haverão Fronteiras, que é uma versão da música Silvia. Para quem conhece Elvis Presley, essa música saiu em 1977 no disco Elvis Know, Elvis Agora, né? Traduzido para o português, Elvis Know. Esse disco também traz uma outra versão que está em outro disco do Martim Lutero que eu já citei aqui, chamado Chuva Fina, a versão, né? E essa música Silvia foi traduzida aqui, né? Pegou a melodia dela, a melodia e o andamento dela, e ele colocou uma letra gospel aqui. Então, de cara, esse disco já tem uma versão que é Não Haverão Fronteiras. Tem outra música, a segunda música, Asas de Águia, que é do Lutero e da esposa. Creio no Amor, do Martim Lutero. Energia, que dá título ao disco, do Martim Lutero. Super-Herói, do Martim Lutero. No lado B, tem outra música, Adoração, que é uma outra versão também, né? E aqui nos créditos está Gatlin e Lutero, né? Então é uma outra versão. O Quarto Homem é a segunda faixa, e a música que bombou no Brasil é a terceira faixa do lado B, Pra Valer, que é a música da esposa, da Sidônia, né? Ela era carinhosamente chamada de Doni, e Martim Lutero. E a penúltima música, Gosto de Lembrar, e Vendo a Chuva, Gosto de Lembrar, de Martim Lutero, e Vendo a Chuva é de Martim Lutero e de Paulo Roberto Gomes. Então, irmãos,
essa música Pra Valer foi uma música que estourou, que fez o Martim Lutero ficar muito conhecido, porque é uma música que tocou bastante, tocou em vários lugares. Essa música Pra Valer. Coisas que nos perseguem para dizer quando o amor de Deus invade um coração, é pra valer. Né? Quem não lembra dessa canção que tocou demais nas rádios? Esse disco é de 1987, esse disco aqui. Né? E ele tem aqui uma dedicatória falando da vida do cantor, falando algumas coisas aqui, e essa dedicatória é assinada por Dário Lopes, produtor musical Globo. Então é isso, irmãos. Martim Lutero, Energia, um disco cheio de canções de rock, que é o estilo Martim Lutero roqueiro, fã incondicional de Elvis Presley, lançando mais um disco. E esse disco aqui teve uma vendagem muito boa, porque ele foi muito bem aceito, né, pelo público, que empurrou essa boa vendagem, esse bom aceitamento, foi exatamente a música Pra Valer. Olha, quem produziu foi o próprio Martim Lutero e a esposa, Sidônia, técnico William Júnior Peninha, auxiliares Dalmo Oliveira, Dalmo Oliver, Luiz Cláudio e Edson. Mixagem foi pelo Dário Lopes, que já citei aqui. E os músicos, o Ringo de novo, né? Já tinha falado dele em outro disco, violões, guitarras, banjo e programação de bateria eletrônica. Davi, que deve ser, tocou baixo, né? Um Davi que tem aí que toca para um monte de gente, que deve ser esse. Celso tocou aqui o piano, Julinho Williams outro piano, os arranjos e regências é do Ringo e do Martim Lutero, participação especial do maestro lá de Niterói, né? O maestro Valdenir Carvalho. Esse maestro já dorme no Senhor, já não está mais aqui com a gente, né? Já descansa com o Pai. E teve a participação do vocal do coral Renascença, que era exatamente o coral ao qual o Valdenir Carvalho dirigia. Do coral Renascença participaram dessa gravação Valdenir Carvalho, Cristiane Carvalho, filha do maestro, João Pataro, que depois veio a sair carreira solo, né? Jerusa Célia e o próprio Martim Lutero, né? Então é isso. Esse disco foi gravado no estúdio Havaí, no Rio, um estúdio de 16 canais, né? Então é isso. Tá aí um disco belíssimo, canções belíssimas e com aquela voz forte, inconfundível do nosso amigo e cantor Martim Lutero. Ele atualmente mora em Oklahoma, nos Estados Unidos da América. Já tem alguns anos que ele mora lá. Então, fica aí o registro, né? A intenção desse canal é exatamente essa, é divulgar os nossos artistas, divulgar o povo, né? Divulgar ao povo os nossos artistas, nossos cantores, cantoras, grupos, bandas. Então, o objetivo desse canal é esse. Se você puder nos ajudar, né? A sua ajuda é muito bem-vinda. Ficamos por aqui até um próximo vídeo, onde estaremos falando aí de outro artista. Grande abraço a todos.